Então, o que nós conversamos recentemente, que eu estou falando lá no final do ano, foi o seguinte: questionamentos que podem ajudar. Eu fiz um papo só sobre questionamentos, hoje eu vou recordar os mais importantes para mim. Eu fiz um bate-papo também sobre a importância dos relacionamentos desta vida. Então, eu levei a você pensar e eu vou te levar a ver o que ficou aí. Fiz também uma revisão sobre eu e o universo. Eh, a gente fez vários questionamentos, várias colocações, e eu vou te recordar para ver o que ficou aí, a respeito disso. No início, eu fiz algumas perguntas que eu quero recordar. Questionamentos aceleram o nosso desenvolvimento? O que você acha hoje? Questionamentos aceleram o nosso desenvolvimento? Quando você faz questionamento, o que acontece, com você? Eu falei lá no passado também que a gente pode medir o equilíbrio de uma pessoa, pela quantidade de dúvidas que ela tem na cabeça, quer dizer, se ela se debate com as dúvidas. Então, você concorda com isso? Que é bom a gente se livrar das dúvidas, porque a gente melhora o nosso equilíbrio? Então, eu só queria que você repensasse, porque a gente falou sobre isso. O Edson fez um papo interessante, também lá no ano passado, sobre como é que a gente podia encontrar o verdadeiro norte. E disso ficou para mim 3 perguntas, que eu quero recordar a você. O que é mais importante na minha vida? O que dá sentido à minha vida? O que quer ser e fazer na vida, o que eu quero ser e fazer na vida. Eh, então eu achei interessante essas 3 perguntas que ele colocou, no papo dele, porque ajudam a gente pensar um pouquinho. E também ele encerrou esses questionamentos com um pensamento do Rian, que diz assim: neste mundo de mudanças constantes, as únicas coisas que realmente controlamos são as escolhas que fazemos. Então, não tem como a gente fugir das escolhas, elas vão estar sempre por aí. No papo sobre os questionamentos que podem ajudar em acelerar o nosso desenvolvimento, eu, antes de responder, eu sugeri uma didática, digamos assim, uma técnica. Como é que você responde essas perguntas hoje? Então, aquele dia você respondeu de uma forma, se você assistiu, hoje você responde como? E eu coloquei uma coisa importante que não deixa de ser uma programação. Quem você gostaria de ouvir falar sobre o assunto da pergunta? Então, você vai ver a pergunta, procure se responder e depois acrescente: eu gostaria de ouvir o Afonso falar sobre isso, ou o Edson falar sobre isso, ou o Gatti, ou o doutor Zé, tá, bom. Então, se você ajudar, a gente vai ter papos interessantes. Então, uma pergunta que eu resolvi recordar é essa aqui: o que acelera meu desenvolvimento? Então, depois de tudo que você está vendo aí e tal, qual é a conclusão que você chega? O que realmente acelera o meu desenvolvimento? Eh, Tem alguém que você gostaria de ouvir falar sobre desenvolvimento nos seus relacionamentos? O que é mais importante na minha vida? Então,
como é que você avalia isso hoje? Às vezes, a gente, quando pai, quando mãe, tem os filhos, são prioridades, tal. Daqui a pouco os filhos estão criados, a família está organizada. E aí, e agora? O que que é mais importante na minha vida hoje? Tá? É importante, refletir sobre isso. A gente sabe que uma coisa atrapalha muito, o nosso caminhar, são os medos. Então, tem algum tipo de medo ainda que te incomoda? Pense a respeito. A gente sabe que os apegos incomodam também. Em que eu estou amarrado? Eu estou apegado a alguma coisa que, se alguém mexer, me incomoda? Em que eu estou apegado? Tem alguma coisa? Eu estou desistindo de algum sonho? Eu sonhava com isso, eu queria tanto isso, mas agora já estou desacelerando e tal. Pense a respeito disso. Eu estou desistindo de algum sonho hoje, pensando hoje? Depois de tudo que a gente faz e vê, e qual é a importância da meditação em minha vida? Ela está aumentando, está diminuindo? Como é que está isso? Qual é a importância da meditação em minha vida? Eu coloquei uma pergunta lá também que eu gostaria de rever. Eu observo exemplos. Quem que, no meu meio, eu fico observando os exemplos, as coisas. Falei da importância dos modelos. Eu tenho modelos, ainda hoje eu mantenho modelos, tem pessoas que são modelos para mim. A gente sabe a importância dos líderes, então eu tenho líderes. Quais são meus líderes? Intelectual, profissional, político, espiritual. Lembrando que o líder é alguém que a gente procura moldar os nossos passos, a nossa caminhada, a gente dedica um pouco mais de atenção. E essa parte de perguntas, eu coloquei algo aqui que eu queria que você pensasse. Quando fazemos alguém feliz, nos tornamos a própria felicidade. Quando fazemos alguém feliz, nos tornamos a própria felicidade. E aí eu aproveitei para fazer um questionamento importante aqui. Quem você ajuda para que tenha uma vida melhor? No seu círculo pessoal, quem você ajuda para que tenha uma vida melhor? Você pensa nisso nas meditações, você dedica um tempo para isso. Lembre-se que, se você fizer alguém feliz, você será a própria felicidade. Bom, quando eu falei de relacionamentos e procurei caracterizar a importância dos relacionamentos, eu fiz com que cada um pensasse, desde o nascimento até o dia de hoje, quem foram as pessoas com quem eu me relacionei. Então é importante porque, à medida que a gente recorda, a gente reforça as coisas que aprendeu e ensinou. E eu chamei muita atenção sobre isso, porque é nos relacionamentos que a gente melhora a imaginação e a memória. Então, é nesses relacionamentos que a gente melhora a memória consciente, a memória inconsciente, a memória subconsciente, ou seja, é nos relacionamentos é que nós mais aprendemos. Então, lembrando que, quando você recorda os seus relacionamentos, você está melhorando a formação da sua memória nas coisas que você ensinou e nas coisas que aprendemos principalmente. Eu procurei recordar os meus relacionamentos, então, para que você não deixe escapar alguns, eu procurei pensar o seguinte: relacionamentos afetivos, relacionamentos comportamentais.
quem me ensinou, ou eu me modelei em quem sobre os comportamentos que eu tenho. A parte física, quem que me ajudou da formação da parte física, a minha formação intelectual, quais foram os professores, as pessoas que mais tiveram influência, até livros, tal. Na parte profissional, se eu desenvolvi uma área profissional, quais foram as pessoas importantes na área profissional, na área emocional, que me ensinaram a ter autocontrole e tal? Quem foram essas pessoas? Na parte biológica, né? Na parte biológica, alimentação, cuidados com o corpo, tá? Quem foram as pessoas que me ajudaram? A parte mental. Quem que me ajudou na parte mental, controlar meus pensamentos, tal, na parte espiritual? Bom, por que que eu lembrei isso? Você já vai entender. Quais os interesses nesses relacionamentos que eu desenvolvi durante a minha vida? Então, eu procuro chamar atenção o seguinte, que nesses relacionamentos com amigos, familiares, sociais, tal, o que aconteceu comigo? Aonde eu ensinei e onde eu aprendi. Nesses relacionamentos, ainda hoje, eu ensino e eu aprendo. Procura observar aonde aconteceu isso. Esses relacionamentos representam o meu desenvolvimento? Tá? Ou o meu desenvolvimento tem algo fora de pessoas, né? Eu busquei em livros, em tal. Bom, é importante você pensar. E eu fiz e refaço um lembrete aqui, não deixe sair da sua vida quem precisa ensinar ou aprender. Então, as pessoas chegam na nossa vida, ou elas querem ensinar, ou elas querem aprender. Então, procure observar, e lembre-se disso, porque isso é importante. E aí, eu complementei essa ideia, nos relacionamentos passados e atuais, faça reflexões sobre o que foi aprendido e ou ensinado. Por quê? Para ver se houve acomodação. Então, quando você reflete, revê, se você observar a acomodação, você vai cuidar disso e vai rever, melhorar e tal. Por quê? Porque se em algum relacionamento teve acomodação, então, se você concluir que em algum relacionamento houve acomodação sua ou da pessoa, tá? Que você não pôde ensinar e ou aprender, vai ter consequências. Não tem como evitar isso. Então, é bom a gente pensar nos relacionamentos do passado, se teve acomodação, como é que a gente administra isso. Então, quais são as consequências da acomodação? O sofrimento é inevitável. Então, sempre que há acomodação, isso vai acontecer. Por quê? A pessoa fica sem realização pessoal ou profissional, ou seja, fica faltando alguma coisa. A pessoa fica com dificuldade de encontrar ou dar o próximo passo, se sente insegura. Então, se houve acomodação nos relacionamentos, é importante que você cuide disso. Eu também chamei a atenção que nos relacionamentos eventuais a gente aprende também, e a gente pode melhorar cada vez mais isso, tá? Porque nos relacionamentos eventuais, a gente aprende pelos 5 sentidos, olhando, ouvindo, falando, né? E as glândulas também, quando elas têm uma necessidade e você se aproxima de alguém que tem o que o nosso sistema está precisando, a gente aprende através do sistema endócrino. Bom, eu coloquei uma coisa aqui que melhora o nosso sistema interno quando você se relaciona.
O grande segredo para melhorar o desenvolvimento pessoal é usar bem as palavras. Sinto muito, obrigado, desculpa, perdão, vou te ajudar ou me ajude, tá? Então, mesmo que você faça isso só mentalmente, você cria uma disposição interna e você vai assimilar as coisas que você está precisando mais facilmente. Bom, depois disso, eu fiz um papo sobre nós e o universo. Não sei se você lembra, eu evoluindo, o universo, tem um criador, né? E eu fiz algumas perguntas para iniciar esse papo, que eu vou reproduzir algumas aqui. Quero melhorar meu desenvolvimento espiritual? Eu tenho interesse? Não tenho interesse? Como é meu relacionamento com Deus? Ah, eu ignoro isso, eu quero isso. Bom, hoje você deve pensar alguma coisa a respeito disso. Como é meu relacionamento com Deus? Te perguntei também lá, é possível melhorar meu relacionamento com Deus? O que pode aproximar-me de Deus? Quer dizer, mesmo sem a visão, mesmo sem sentimentos especiais, sem... Bom, a pergunta é, o que pode aproximar-me de Deus? E aí, para responder essas perguntas, eu fiz essa aqui. O que é evoluir? O que é evoluir para você? Aí eu coloquei essa resposta lá e eu estou reafirmando para você pensar. Evoluir é aproximar-se de Deus. Então, se você está procurando, nos meios, melhorar sua evolução, na verdade, consciente ou inconscientemente, vai acontecer isso aqui, ó, aproximação de Deus, tá? Então, ou através da meditação, ou através das suas relações, ou através de ajuda que você recebe, o que você oferece. Bom, então, na medida em que a gente evolui, isso acontece. E eu chamei a atenção para uma coisa que eu gostaria que você repensasse. Qual sua principal habilidade? Qual sua principal habilidade? Se você usar essa habilidade para ajudar o seu próximo, você vai se aproximar de Deus. Então, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando você usa a sua principal habilidade, aquilo que você mais sabe, para ajudar os que estão próximos, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Pasteur fala uma coisa que pode te fazer pensar. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Então, é importante pensar a respeito disso, tá? E aí, no papo lá, eu fiz uma pergunta para você. O que pode afastar-me de Deus? Como é que você responde hoje? O que pode afastar-me de Deus? Então, eu lembrei novamente do Edson, quando ele... Não, esse foi o Zé. O doutor Zé Augusto falou que eu tenho um eu pequeno e um eu grande. O eu pequeno é quando eu procuro as coisas de fora. O eu grande, quando eu procuro dentro de mim. Então, a gente tem dois eu, um eu externo e um eu interno. Então, o que eu quero saber é o seguinte, qual que você está alimentando? O eu externo ou o eu interno? Lembrando que o eu interno é o que te faz crescer e evoluir. E aí, aqui, deixa eu voltar para ver se eu coloco um pouco devagar. Então, o que é que me afasta realmente de Deus? Os apegos. Então,
quando a gente se apega, e eu uso o meu eu pequeno, é meu, é meu, é meu, eu acabo, deixa eu ver aqui, eu acabo escurecendo o meu caminho. Então, é importante você pensar, e quando eu estava fazendo isso, eu lembrei da história que terça-feira passada o Afonso contou, o do Candata, o fundo do poço. Lembra da história do Candata? É meu, né? Então, é importante você pensar a respeito dos apegos. Isso é meu, é meu, é meu. Então, cuidado, porque o seu caminho pode escurecer um pouco. Tá? Na acomodação, ou quando a gente desiste de sonhos, então o afastamento é inevitável, porque a gente para de crescer. Então, é importante a gente pensar a respeito disso. Nunca se afaste de Deus, pois Ele é o único que estará com você em todos os momentos da sua vida, porque nós somos uma centelha. O que nós temos que fazer é evoluir para entender isso. E é lógico, cada um de nós vai entender a seu tamanho. Tudo é temporário. Emoções, pensamentos, pessoas, cenários. Não fique tão apegado, apenas deixe fluir. Liberte-se. Então, tudo é temporário. Emoções, pensamentos, pessoas, cenários. Não fique tão apegado, apenas deixe fluir. Liberte-se. O amor da sua vida é você. Cuide-se. Os 10 mandamentos da criatividade que o Afonso publicou, eu fiz esse quadro, coloquei aqui, porque eu vou colocar no grupo, se você quiser mandar para alguém pensar, você vai ver que tudo a respeito do dom está aí. Tá? E assim, chegamos ao final de mais uma revisão. Espero que eu tenha feito você repensar coisas importantes, porque para amigo é isso que a gente deseja, tá? Ajudar a melhorar a nossa evolução.